Guilherme, me explica uma coisa. Todo mundo fala ali que eu preciso ter muito músculo para viver melhor, né? Afinal, sarcopenia, perda de músculo aumenta a mortalidade. Mas a via bioquímica ali na célula, chamada de mTOR, que é a que faz a musculatura, quando ela está inibida, é que ela se associa a aumento de sobrevida, de longevidade. É meio paradoxal. Como é que você explica? Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre longevidade, mTOR e esse paradoxo da musculatura versus a inibição da mTOR. E, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Peck, eu sou médico e eu trago aqui no YouTube conteúdos que são relevantes e que fazem parte do que eu chamo de medicina única, aquela medicina que não está nem aí para a medicina tradicional, nem para a medicina funcional. Pelo contrário, eu alavanco aqui o que eu chamo de medicina única, a união entre elas. E dessa união, com certeza, um dos temas mais importantes, né, que nasce é o tema longevidade. A medicina tradicional trata muito mal esse tema, acha um pouco picaretagem, acha que longevidade é, como eles falam, é afastar espantalho, né? Como é que você vai provar que um cara vai viver há 100 anos e tal? E, na verdade, não tem nada disso, né? O que se estuda sobre longevidade são os mecanismos bioquímicos. Pegam lá os pacientes centenários, os pacientes que vivem bem até 100, 110 anos, sem Alzheimer, sem câncer, sem doenças degenerativas e olham ali para os genes, para as células dele e daí se tira algumas conclusões iniciais sobre longevidade, sobre os mecanismos bioquímicos da longevidade. E um desses mecanismos muito importantes é a inibição da via da mTOR, que é a via de proliferação, é a via de síntese, né, de proteínas, de DNA, uma via que faz com que a célula ela replique estruturas, faça proteínas, se divida. E já prestaram atenção como às vezes pode parecer paradoxal? mTOR, todo mundo sabe, né, é a via responsável por fazer ali músculo, fazer fibras musculares. E fibras musculares significam que eu viva mais, né? Todo mundo sabe disso. Como é que é a inibição dessa via associada à longevidade? E aí é que está a grande história. A gente precisa, para ter longevidade, ter ciclagem entre a atividade da mTOR e inibição da mTOR. Períodos pequenos de atividade da mTOR, ali quando eu malho, quando eu estou comendo proteínas, seguidos por inibição da mTOR. Por quê? Porque a mTOR ela não faz síntese proteica. Ela aumenta o balanço proteico dentro da célula. Ou seja, ela aumenta a quantidade total de proteína dentro da célula. Seja ela proteína funcionante, seja ela proteína disfuncionante. E aí é que está o ponto. Por quê? Porque quando a mTOR está ativada, quando essa proteína está ativada, ela sinalize, mantenha proteína dentro da célula. Faça proteína e mantenha dentro da célula. Então, ela estimula, sim, ela estimula a síntese de proteína nos músculos. No entanto, a gente sempre tem proteínas mal dobradas, por exemplo, que precisam ser regeneradas, né? Precisam ser jogadas fora no processo de autofagia. Então, a mTOR diminui a autofagia. A mTOR faz proliferação de células e cada vez que a célula se divide, os telômeros diminuem, as chances de erros de DNA aumentam. Então, isso pode estar associado a algumas enzimas, alguns problemas como cânceres, por exemplo. A mTOR, quando está ativada, diminui ali esse processo, né, de conserto, vamos dizer assim, das proteínas mal dobradas e mais ainda, ela diminui ali também as chaperoninas, que são as proteínas que ajudam no dobramento certo das proteínas que ficam sintetizadas na célula. Então, a mTOR tem uma parte muito boa, mas não é só síntese proteica. É aumento de massa, é aumento de número de proteínas dentro da célula, inclusive
proteínas ruins que fazem com que a célula fique também senescente. Aliás, senescência celular é um termo que significa célula envelhecida. Então, a célula, quando tem muito lixo dentro dela, né? Lixo entre aspas, muita proteína mal dobrada, muita coisa ali errada, ela começa a expressar receptores dizendo que aquela célula está velha e começa também a liberar substâncias que caem no sangue, e essas substâncias promovem a senescência de outras células, né? Tanto via endócrina quanto via parácrina, células do lado dela. Então, a senescência, a velhice vai contaminando as outras células. Portanto, minha gente, quando se quer equilibrar ali longevidade, viver mais e melhor com massa muscular, o importante que se faça são períodos de estímulo da mTOR. O que estimula a mTOR? Atividade física estimula a mTOR. Abundância de nutrientes estimula a mTOR. O BCAA, isoleucina, leucina e valina, principalmente a leucina, estimula a mTOR. Então, é preciso equilibrar períodos pequenos de uso de tudo isso, né, com períodos maiores de antagonismo da mTOR. Por exemplo, o jejum, por exemplo, o uso de suplementos ali, como o NAD+, né, que a gente encontra na forma do MN e também na forma do Niagen. Enfim, a gente vai fazer vários vídeos no canal sobre longevidade, mas aqui eu queria deixar o recado e dizer para vocês que a mTOR é muito boa nas fases onde a gente precisa, no período onde a gente precisa de síntese muscular, durante a malhação, durante a fase onde a criança está crescendo. De resto, ela tem que ficar inibida, senão ela começa a acumular proteínas mal dobradas, por exemplo, dentro da célula. Uma coisa interessante, por exemplo, doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer é caracterizada pelo acúmulo de uma proteína chamada beta-amiloide ali no sistema nervoso central. E quem faz esse acúmulo, quem ajuda nesse acúmulo é o estímulo da mTOR, que quando inibida, né, essa proteína geralmente pode ser degradada, pode sofrer ali junto com o processo de autofagia, pode ser eliminada da célula. Então, é importante que a gente tenha esse balanço ali entre ativação e inibição da mTOR de forma muito adequada para que a gente viva mais, melhor e, ao mesmo tempo, ganhe massa muscular e não sofra os malefícios da sarcopenia. Recado dado, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, inscreva-se aqui no canal, toque aqui no botão para curtir e mais ainda, eu queria saber, isso é uma coisa interessante, se você já tinha ouvido falar nessa via chamada mTOR e se você sabia que essa via ela não faz síntese só celular, ela é responsável pelo aumento de proteínas boas e ruins dentro da célula. Te vejo no próximo vídeo.